mas também pode ser um ataque. Por isso, hoje, não vamos falar de fórmulas mágicas. Vamos falar de fé real. Vamos falar do tipo de oração que muda atmosferas, que quebra correntes, que limpa o que outros não podem ver e que cura onde outros não chegam. Quando Billy Graham falava de cura, ele não se referia apenas ao corpo. Ele entendia que a verdadeira doença começa quando a alma se afasta de Deus. Por isso, esta oração não busca apenas aliviar seus sintomas, ela busca te reconectar com a fonte da vida. Porque onde está Deus, a doença não pode habitar. Onde ele entra, o mal sai. Então, enquanto você escuta essas palavras, eu te convido a abrir seu coração, a não colocar barreiras mentais, a permitir que Deus haja como nunca antes, porque desta vez, se você acreditar, pode ser diferente. Feche os olhos, se puder. Desconecte-se do barulho. Não importa se você está em casa, em um hospital, no seu quarto ou em um momento de desespero, Deus escuta aqueles que clamam com fé. Repita isso em seu interior. Senhor, hoje me aproximo de Ti, não por rotina, mas porque preciso de Ti. Reconheço que tentei com minhas forças, mas não consigo mais. Entrego meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Te peço em nome de Jesus que quebres toda maldição que tenha sido lançada contra a minha saúde, que limpes meu ser de tudo que não vem de Ti, que coloques Tua mão poderosa sobre cada órgão, cada célula, cada pensamento, e que faças o que só Tu podes fazer, me curar por completo. Você não tem ideia do poder que se libera quando você ora com fé. Muitos não acreditam até verem, mas Deus não precisa de provas humanas para agir. Ele só precisa da sua fé. Como dizia Billy Graham, a oração é mais poderosa que a bomba mais potente que o homem já criou. Porque quando um homem ora com fé, o céu se move. Se você está escutando isso, é porque Deus ainda tem planos para você. Porque se sua saúde está vacilante, não é o fim. É o momento de se render a Ele e ver sua glória agir. Não vá embora sem compartilhar isso com alguém que também precise. Talvez haja uma pessoa que não sabe como orar, que está sozinha, que está enfrentando uma batalha médica, e você pode ser o instrumento que Deus use para libertá-la. Comente fé, se quer mudar sua vida, inscreva-se no canal e não perca o final, tem algo incrível te esperando. Esta oração não tem data de validade. Funciona hoje, amanhã e cada vez que você a repetir com um coração sincero. Porque não se trata de repetir palavras, se trata de ativar sua fé. E quando isso acontece, o impossível vira história. Deus cura, Deus protege, Deus age hoje, agora, e está fazendo isso com você. Alguma vez você já se sentiu doente, fraco, esgotado, mas os médicos te dizem que está tudo bem, que não há uma razão física para o que você está vivendo. Mas você sabe que algo dentro de você não está como deveria? Às vezes, o que te está adoecendo não é o que você come, nem o que respira. Às vezes, o que te adoece é o que você não vê. Palavras malditas lançadas sobre você, inveja oculta, portas espirituais abertas por engano ou até mesmo decisões que você herdou sem saber. Tudo isso pode ter consequências físicas e, se não forem quebradas a tempo, avançam silenciosas, letais. Por isso, Deus quer falar com você hoje. Se você está escutando isso, é porque nem tudo está perdido, é porque ainda há uma saída. Mas ela não está no humano, está no divino, está nele. E quero que façamos algo juntos. Deixe nos comentários a palavra: cura-me, Deus. Não faça isso por mim. Faça como um ato de fé, como uma declaração pública neste espaço de pessoas que acreditam como você. Que Deus ainda cura, que Deus ainda age
e que não há nada que ele não possa reverter. Às vezes, um simples gesto como esse, escrever uma palavra com intenção, pode ser o ponto de partida para um milagre. Porque quando um coração se ativa, o céu escuta. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é uma batalha que estamos lutando juntos. Cada palavra que você vai escutar, cada oração que você vai repetir, é como uma espada que corta no mundo espiritual. Muon Hoitem, Vikash Sudong, Tunaitrong Ngukan Bojaunya, Brasil Kyong. Você não está sozinho. Você está no meio de milhares de pessoas que estão sendo restauradas, despertadas, tocadas pela presença de Deus neste exato momento. Há testemunhos que nascem enquanto este vídeo é reproduzido. Há corpos que começam a sentir alívio antes mesmo de a oração terminar. Parece exagerado, eu te entendo. Mas quando se trata do poder de Deus, não há exagero, só há fé. E, se sua fé está fraca, não se preocupe. Apenas preste atenção, escute até o final. Permita que estas palavras entrem, porque às vezes você não precisa entender tudo, só precisa ficar, permanecer, conectar, deixar que Deus faça o que você não pode. Billy Graham costumava dizer que Deus não age quando o coração está distraído, mas quando o coração se rende. E, se você está disposto a se render neste momento, mesmo que seja com um sussurro, algo pode começar a mudar dentro de você. Há doenças que não desaparecem com remédios, há dores que não se explicam com a ciência, e há correntes que só se quebram quando a luz de Deus entra onde antes havia escuridão. Este é esse momento. Não vá embora. Não pause. Não deixe para depois. Porque se você está aqui, se está lendo isso, é porque Deus quis que você parasse exatamente hoje, exatamente agora, para escutar o que Ele tem preparado para você. Muitos chegam a este tipo de mensagem quando já tentaram de tudo, quando foram a médicos, a terapias, a consultas, e tudo continua igual. E, se esse é o seu caso, você não está sozinho. Há uma razão pela qual não funcionou até agora. Não é que você esteja errado, não é que Deus tenha se esquecido, é que esta batalha não se ganha com o que o mundo oferece, porque há doenças que são sintomas de feridas mais profundas, mazelas da alma, cicatrizes que não se veem, cargas que você arrasta há anos e que estão te apagando por dentro. Comente amém agora, clique no sininho e assista até o fim para um momento que vai te emocionar. E se isso ressoa em você, quero que você escreva nos comentários. Não preciso explicar tudo, apenas coloco Deus, preciso ser livre. Porque é isso que Ele quer fazer hoje, te libertar. Não apenas te curar por fora, mas te soltar de tudo que vem te oprimindo há tempo. Muitas vezes, o corpo grita o que a alma já não consegue suportar. E embora doa, é necessário olhar isso de frente, porque é aí, no oculto, que Deus quer entrar. Diga-me se isso te soa familiar. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Sua energia se esgota rápido. Você tem dificuldade de se concentrar, seu corpo dói, mas os exames dizem que está tudo bem. Você tem medo, mas não sabe do quê. Sente algo oprimindo seu peito, que sua fé não é mais a mesma, que seu ânimo se quebrou. Sabe por que isso acontece? Porque seu espírito está sob ataque. Porque o inimigo sabe que, se conseguir tocar sua saúde, pode enfraquecer sua fé. Mas há boas notícias. Isso não precisa continuar. Deus pode te restaurar, não apenas te aliviar por um momento, restaurar de verdade. E isso começa hoje com esta oração, com este ato de fé, com este momento em que você decide acreditar de novo, mesmo estando cansado, mesmo estando quebrado, mesmo sem forças, porque quando você se entrega fraco, Deus se mostra forte.
E você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto. E antes de começar a oração, faça isto. Escreva seu nome nos comentários e acrescente: Deus, age em mim. Esse gesto simples pode fazer a diferença, pode ser seu ponto de partida. Porque quando você declara sua necessidade, Deus responde. Não porque seja mágica, mas porque Ele honra o coração humilde. E quando alguém se rende com sinceridade, o céu se move. Às vezes, não é sua saúde que mais te preocupa, mas a das pessoas que você ama. Seus filhos, seu parceiro, seus pais, algum ente querido, que está se deteriorando pouco a pouco. E você não sabe o que fazer. E isso dói mais que qualquer diagnóstico. Porque a alma se parte em 1000 pedaços quando vemos sofrer alguém que daríamos tudo para proteger. E é aí que nos sentimos mais vulneráveis. Quando percebemos que o amor que sentimos nem sempre é suficiente para curar o outro. Que por mais cuidados, por mais médicos, por mais abraços, há momentos em que só Deus pode intervir. E se você tem alguém na sua vida que está enfrentando uma doença, uma dor inexplicável, uma tormenta interna, quero que escreva nos comentários o nome dessa pessoa, só o nome, e diga: Deus, protege-o. Porque isso que você faz agora, essa pequena oração escrita, pode ser a semente de um milagre. Não é por acaso que você está vendo este vídeo. Talvez não seja para você, talvez seja para outra pessoa, e talvez você seja a ponte que Deus está usando para alcançá-la. E não guarde só para você. Você não sabe quantas vidas estão se quebrando em silêncio. Quanta gente que você conhece está lutando com coisas que nunca confessam. Por isso, se você sente esse peso no coração pelos seus, compartilhe esse vídeo com eles. Não pense 2 vezes. Pode parecer algo pequeno, mas compartilhar esta oração pode ser a coisa mais importante que você faça hoje. Porque o que você está compartilhando não é um simples vídeo. Você está compartilhando proteção, fé, esperança e, acima de tudo, está aproximando alguém do único que pode curá-lo de verdade: Deus. E sabe o quê? Billy Graham dizia com clareza: quando oramos pelos outros, somos parte do milagre que Deus quer fazer na vida deles. Não é preciso estar ao lado. Não é preciso tocar a testa deles. Só é preciso acreditar, porque a fé não tem limites físicos. A fé viaja, penetra, entra em quartos, em hospitais, em corações fechados, e uma simples oração sua pode ser ouvida pelo céu e desencadear uma mudança que parecia impossível. Então, pense nessa pessoa agora mesmo. Visualize seu rosto. Pense na dor dela, na luta dela, e repita isto em sua mente: Deus, eu não posso curá-lo, mas tu podes. Entra na vida dele, toca seu corpo, quebra todo o mal e cobre-o com tua luz. Antes de tudo, deixe um like se você busca a cura, comente e inscreva-se. O final do vídeo vai te surpreender. Esse clamor não se perde no vento, chega direto ao coração de Deus, porque quando alguém intercede com amor, o céu responde com poder. Há um salmo que foi sussurrado por milhares de pessoas em camas de hospital, um salmo que foi lido por mães quando seus filhos estavam em perigo, por homens quebrados que já não sabiam como continuar, por pessoas à beira de desistir e que, ao pronunciá-lo, sentiram que algo dentro delas voltava a se acender. Estou falando do Salmo 91, um texto que não é apenas poesia bíblica, mas um escudo espiritual, uma declaração viva de que Deus não apenas observa de longe, mas entra no meio das batalhas mais escuras para defender os seus. Diz assim, em Salmos 91, versos 1 a 6: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo viverá à sombra do Onipotente. Direi do Senhor:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você consegue ver o que isso significa? O Salmo não promete que o mal não exista, mas promete que ele não vai te tocar se você estiver sob o abrigo de Deus. E é disso que precisamos entender hoje. Não se trata de viver sem problemas, se trata de viver protegido. Porque quando Deus está com você, há coisas que simplesmente não podem ficar, doenças que se dissolvem, ataques que se desviam, dores que não conseguem entrar. Porque a presença dele é como um fogo que purifica tudo, que cura tudo, que transforma tudo. E eu quero te convidar a fazer algo, não por costume, mas por fé. Se você já leu esse salmo, se já o sentiu real, ou se quer que ele se ative na sua vida a partir de hoje, escreva nos comentários: vivo sob o abrigo do Altíssimo. Que seu comentário seja um testemunho, um sinal, um ato de confiança. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que esteja passando pelo pior momento, deixe escrito, não para que o mundo veja, mas para que o céu leia. Porque quando uma pessoa declara publicamente que confia em Deus, algo se quebra no invisível, algo se ajeita, algo começa a mudar. E se você nunca leu o Salmo 91 antes, te encorajo a procurá-lo, a lê-lo em voz alta, a torná-lo parte da sua rotina diária, porque não é só um texto antigo, é uma promessa vigente. É um escudo que te cobre quando o medo bate, quando a doença ataca, quando o futuro se torna incerto. Leia-o como se fosse seu, porque foi escrito para você, para este momento, para esta batalha que você está enfrentando. Há poder em repetir suas palavras, mas há ainda mais poder em acreditá-las. E se você sente que há alguém que precisa ouvir isso, não guarde. Compartilhe que esta oração, esta mensagem, este salmo chegue onde tiver que chegar, porque você não sabe quem está precisando exatamente destas palavras. Talvez alguém que você ama, talvez alguém que já não tem mais esperanças. E você pode ser o canal que Deus use para salvar, para curar, para despertar. Não subestime isso. Um dos sofrimentos mais difíceis de suportar não é a dor física, é o silêncio de Deus. Esse momento em que você ora uma e outra vez, mas o céu parece fechado, em que você clama por cura, mas a dor continua ali. Em que você olha para o céu buscando um sinal, e tudo o que recebe é mais incerteza. E nesse silêncio, muitas vezes, se infiltra uma mentira perigosa. A ideia de que Deus não te escuta mais, que ele se cansou de você, que sua fé não foi suficiente, que talvez sua dor seja um castigo. Mas deixa eu te dizer algo com total clareza. Isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo, que quer aproveitar seu momento de vulnerabilidade para apagar sua fé. Porque ele sabe algo que talvez você ainda não tenha entendido completamente. Se essa mensagem tocar seu coração, comente glória e inscreva-se. Fique até o fim para uma revelação poderosa. Quanto mais fraco você está, mais perto Deus está. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja. A Bíblia está cheia de momentos assim. Você sabia que até Jesus na cruz gritou com força? Em Mateus 27, verso 46, Deus meu, por que me abandonaste? Esse grito não foi só um momento de dor física, foi uma expressão profunda de uma alma que por um instante sentiu o abandono. Mas esse instante foi seguido por um dos maiores milagres da história.
a ressurreição. Porque nos momentos em que tudo parece acabado, é onde Deus está mais perto de fazer algo novo. O mesmo aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo: saúde, família, bens. E por capítulos inteiros, Deus fica em silêncio. Mas no final, quando Jó decide continuar confiando, mesmo sem entender nada, então o céu se abre e a restauração começa. Você está nesse ponto hoje, nesse espaço entre a oração e a resposta, nessa zona de dor, confusão e espera? Se for assim, quero que você deixe nos comentários. Mesmo sem entender, confio em Ti, Deus, porque essa é a declaração que transforma tudo. Você não está desistindo. Você está rendendo sua lógica, seus tempos, suas conclusões. Você está dizendo a Deus: não preciso compreender tudo, só preciso saber que estás comigo. E isso, querido amigo, querida irmã, é mais poderoso que qualquer diagnóstico, mais forte que qualquer dor. Lembre-se do que diz em Isaías 40, verso 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Você percebe o que isso significa? Que mesmo quando você sente que não te resta nada, Deus não só te entende, Ele te renova, te levanta, te transforma por dentro. Porque o milagre não começa no corpo. O milagre começa no espírito. E se seu espírito hoje decidir acreditar, mesmo estando no meio da dor, você está dando o primeiro passo para uma restauração que não pode ser detida. Então, se você está cansado, se está frustrado, se já não sabe o que mais fazer, este é o seu lugar, este é o seu momento, este é o ponto exato onde Deus queria te encontrar, porque Ele não precisa que você chegue forte, só precisa que você chegue e você está aqui, com lágrimas, com perguntas, com angústia, mas com o coração aberto. E isso basta. Há pouco recebemos uma mensagem que não consigo tirar da cabeça. Era de uma mulher chamada Mônica. Ela tem 53 anos, vive sozinha há anos e durante meses esteve lutando com uma dor constante no peito e nas costas. Foi a médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada mudava. Dia após dia, a dor continuava ali. Ela começou a pensar que era algo psicológico, ou pior ainda, que era algo espiritual. Começou a perder o apetite, a dormir mal, a acordar no meio da noite com uma sensação de opressão que não sabia de onde vinha. Até que um dia, às 2 da madrugada, enquanto procurava algo no YouTube para se distrair da dor, ela se deparou com um dos nossos vídeos, um que falava de orações para quebrar o mal invisível. Sem entender por quê, ela colocou o vídeo, fechou os olhos e chorou. Não pela música, não pela voz, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que Deus estava falando diretamente com ela. Mônica nos contou que repetiu a oração inteira, embora no início não acreditasse que algo pudesse acontecer, mas algo dentro dela mudou. Naquela noite, ela sentiu paz. Essa paz que não se explica com palavras, essa que só vem do alto, e pela primeira vez em meses, dormiu sem dor. Não foi mágica, não foi sorte, foi a resposta de um Deus que não se esquece de ninguém. Desde aquele dia, Mônica continuou orando todas as noites. Embora seu processo de cura tenha sido gradual, hoje ela vive sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquele medo que a perseguia. Mas o mais importante não é só que seu corpo esteja melhor, é que sua fé voltou a respirar. Quantas pessoas como Mônica estão do outro lado desta tela? Quantos estão passando pelo mesmo em silêncio, sem contar a ninguém, suportando a dor física e emocional como podem? Talvez seja você, talvez alguém da sua família. E, se este testemunho tocou algo em você, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso.
Conte nos comentários sua história. Não precisa ser longa. Apenas escreva: "Eu também estou esperando meu milagre", ou "Essa história é minha história", porque quando compartilhamos, não só nos libertamos, também inspiramos outros. E neste espaço, cada comentário é uma semente de fé. E, se sua história for a próxima que leiamos aqui, e se esta noite for o início do seu testemunho, você não está tão longe da mudança. Está mais perto do que pensa, porque quando seu coração se rende, quando sua boca ora e quando sua alma escuta, o céu começa a se mover. Se você chegou até este ponto da mensagem, não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo que apareceu no seu celular enquanto você passava o tempo. Não foi um simples conteúdo para te entreter ou distrair. Foi Deus. Foi sua voz silenciosa, te empurrando, te guiando, te chamando a voltar para Ele. Porque Ele sabia o que você estava carregando. Ele sabia que há uma doença, uma angústia, um medo ou uma dor que não passa com remédio, que não se apaga com palavras bonitas, que não desaparece com o tempo. Ele sabia que você precisava de algo mais profundo, mais real, mais poderoso. E por isso, você está aqui. Este não é o fim da sua história. É o começo. Porque o que transforma não é só o que você escuta, é o que você decide fazer depois. E hoje, você pode decidir se render. Não à dor, não ao cansaço, não ao desespero, mas a Deus. Você pode decidir dizer com todo o seu coração: "Senhor, eu não aguento mais, mas sei que Tu podes. Toma o controle, entra na minha vida, toca o que ninguém mais pode tocar, cura o que ninguém mais pode curar." E quando essa decisão nasce, quando o coração se abre de verdade, as coisas mudam. Às vezes, não imediatamente, às vezes, não como você espera, mas mudam. Porque Deus nunca deixa igual quem se entrega por completo. Sabe por que Mônica foi curada? Porque tantas pessoas como ela começaram a ver mudanças reais em suas vidas. Não foi porque eram perfeitas, não foi porque sabiam orar corretamente, foi porque se atreveram a acreditar de novo, porque disseram: "E se for o meu momento? E se esta for a minha chance de começar de novo?" E você pode fazer o mesmo. Você pode ser a próxima pessoa que dentro de dias, semanas ou meses diga: "Não sei como, mas desde aquele dia, tudo começou a mudar." Porque é assim que Deus funciona. Ele não te exige perfeição, só sinceridade, só um coração disposto. E se você está sentindo que esta mensagem foi para você, se algo te tocou por dentro e você sabe que não foi por acaso, deixe escrito. Não guarde essa sensação. Não apague esse fogo que está se acendendo. Escreva nos comentários: "Deus, esta mensagem foi para mim." Faça isso como uma confirmação, como um passo de fé, como uma forma de dizer ao céu: "Estou pronto, estou pronta. Não quero continuar igual, quero começar de novo." Porque esse comentário, embora pareça pequeno, pode ser o ponto de partida de uma transformação que você ainda não imagina. Lembre-se disto. Não importa o quão quebrada esteja a sua vida, o quão fraco você se sinta, quantas vezes você tenha falhado ou quantas lágrimas tenha derramado em silêncio, se hoje você decidir voltar a Deus, tudo pode mudar. Ele prometeu assim. Ele fez assim com muitos. Ele pode fazer assim com você hoje, aqui, agora. Há momentos em que você sente que tudo desmorona ao mesmo tempo. Sua saúde começa a falhar, sua mente não para de correr. As noites se tornam eternas e os dias te pesam como se você carregasse uma mochila invisível que ninguém vê, mas que está te esmagando por dentro. Você tem gente ao seu redor, mas, mesmo assim, se sente sozinho. Você tem responsabilidades a cumprir, mas já não tem energia.
E o pior é que você não sabe o que aconteceu. Não houve um grande evento, não houve uma grande queda, só um desgaste lento, silencioso, mas constante, um esgotamento da alma. E então, você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que me sinto assim? Será que algo em mim se quebrou para sempre? E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Sentir que não há saída, que você vai viver assim para sempre, que vai se acostumar à dor, à ansiedade, ao cansaço, ao medo, como se fossem parte da sua nova realidade. E sem perceber, você começa a funcionar no modo sobrevivência. Levanta por inércia, responde por compromisso, sorri por cortesia. Mas, por dentro, algo se apagou. E se hoje você está escutando isso com um nó na garganta, com o peito apertado, com lágrimas que não consegue explicar, quero que você saiba algo. Você não é o único. E não é tarde para você. Pode ser que você ainda não veja, mas há saídas, há caminhos, há ferramentas que você pode começar a usar. Existem orações específicas, passagens da palavra que se tornam um remédio vivo, estratégias que você pode aplicar para cortar esse ciclo de dor. Mas, antes de te dar cada uma delas, quero que você entenda isto. Deus não está longe da sua dor. Ele não te soltou, não se desconectou de você. Na verdade, Ele está mais perto do que você pensa. E se você está aqui escutando estas palavras, é porque Ele já começou a agir, mesmo que você ainda não veja. E quero que você faça algo simples, mas valente. Deixe um comentário e escreva: sinto o peso, mas continuo de pé. Porque essa frase é seu escudo, é sua declaração de fé, é sua forma de dizer ao inimigo: sim, estou cansado, mas ainda acredito. É sua maneira de olhar para o céu e gritar em silêncio: não me rendo. Porque tudo começa por reconhecer o que você está vivendo, e quando você solta, quando deixa de carregar sozinho, quando escreve, começa o processo de libertação. Muito em breve, nesta mesma mensagem, vamos falar da solução definitiva. Propósito que isso que você está sentindo pode ser o prelúdio da sua transformação. Fique, ainda há mais por revelar, e o que vem pode ser o início da mudança que você tanto estava buscando. Nem todos que chegam a estas mensagens acabam mudando suas histórias. E isso também precisa ser dito, porque assim como vimos testemunhos de restauração e milagres, também recebemos mensagens de pessoas que não conseguiram sustentar a fé, que deixaram o momento passar, que adiaram o encontro com Deus mais uma vez e pagaram caro por isso. Um desses casos foi o de um homem chamado Esteban. Ele tinha 39 anos e nos escreveu uma vez, depois de ouvir uma oração como esta. Nos contou que, enquanto escutava o vídeo, sentiu algo no peito. Não dor, mas convicção. Uma mistura de medo, revelação e verdade. Disse que sentiu que Deus estava falando diretamente com ele, que algo tinha que mudar, que era agora ou nunca. Mas em vez de agir, em vez de se deixar guiar, ele apagou o vídeo. Disse a si mesmo: depois eu vejo direito. E não voltou. Alguns meses depois, ele nos escreveu novamente. Mas dessa vez, a mensagem era diferente. Não era de fé, era de desespero. Sua saúde tinha piorado. Seu casamento estava quebrado. Ele não conseguia dormir, sentia-se vazio. Nos disse que, no fundo, sabia que Deus tinha falado com ele naquela noite, mas que ele ignorou, que pensou que tinha tempo, que acreditou que era só mais um vídeo. Mas não era, porque há momentos na vida que não se repetem. Há chamados que, se você não responde, esfriam. Não porque Deus se afaste, mas porque você começa a se endurecer. E eu não te conto isso para te meter medo.
Te conto para que não te aconteça o mesmo, porque Esteban não era uma má pessoa, não era ateu, nem um pecador obstinado, era um homem como qualquer um, cheio de responsabilidades, de dúvidas, de feridas, mas ele se distraiu, se adiou, e é isso que o inimigo quer, que você sempre deixe seu encontro com Deus para amanhã. Que você o adie, que você escute, mas não aplique, porque assim, pouco a pouco, você vai caindo no mesmo ciclo. Uma fé morna, uma alma cansada, uma vida vazia. E você, onde você está hoje? Você é como Esteban, naquele primeiro momento, sentindo que esta mensagem é para você, mas hesitando se vai fazer algo com isso ou não? Se for assim, te convido a fazer algo diferente. Deixe um comentário que diga: não quero me afastar mais. Porque escrever isso é mais que um texto, é uma decisão, é uma ruptura, é um gesto que pode marcar a diferença entre continuar igual ou começar a ver Deus agir. Não deixe para depois o que hoje pode ser o começo do seu milagre. Não apague, não minimize, porque sua história ainda pode tomar um rumo diferente. Mas só se você estiver disposto a não continuar caminhando longe daquele que te está chamando. A história de Esteban dói, não só pelo que ele viveu, mas porque é a história de muitos. Porque, se formos sinceros, quantas vezes nós também sentimos esse empurrão de Deus, esse sussurro na alma que diz: é agora, volte para mim, mude o rumo, pare, que seja tarde. E, no entanto, ignoramos, adiamos, colocamos num canto mental com a etiqueta amanhã, mas esse amanhã nunca chega. E quando chega, muitas vezes, já não somos os mesmos. Esteban desviou de uma vez. Sua queda não foi instantânea. Foi uma acumulação de pequenas decisões erradas. Não tenho tempo para orar hoje. Não tem problema se eu me afastar um pouco. Vejo depois. E assim, passo a passo, ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. E isso é o mais perigoso. Porque chega um ponto em que você não sente mais nada, onde o silêncio se torna normal, onde a dor se instala, e você começa a aceitá-la como parte da sua vida, onde o corpo adoece, mas você já não sabe se é físico ou da alma, onde o coração esfria, e você nem percebe. Isso te soa familiar? Talvez você não esteja tão longe disso. Talvez hoje você esteja nesse mesmo ponto onde Esteban esteve, sentindo o chamado, com o coração batendo mais rápido, sabendo que há algo que Deus quer fazer em você, mas ainda hesitando. E é aí que tudo se define. Porque não importa quantas vezes você escute palavras bonitas, orações poderosas, testemunhos impactantes, se você não agir, se você não decidir, se você não fizer algo hoje, pode acabar igual a ele, com dor no corpo, com vazio na alma, com uma fé estagnada e, o pior, sabendo, no fundo, que Deus te falou e você não respondeu. Mas você ainda tem algo que Esteban não teve naquele momento: consciência. Você ainda está aqui, com os olhos abertos, com a alma tocada, com a possibilidade de escolher diferente, de dizer: até aqui. Você não precisa esperar tudo desmoronar para voltar. Não precisa tocar o fundo para olhar para cima. Pode fazer isso hoje, agora, neste exato instante. Só depende de você. E por isso, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito profundo. Escreva nos comentários: não quero repetir a história dele. Porque quando você faz isso, você toma posição. Você diz em voz alta que não quer viver nesse mesmo sofrimento, nessa mesma frieza, nesse mesmo abandono espiritual. Você está marcando uma diferença entre o que foi e o que pode ser. E isso, querido amigo, querida irmã, pode ser o primeiro passo para a sua restauração. Lembre-se disto. Você não está escutando isso por acidente.
Esta mensagem chegou a você como um ato de amor divino, como uma advertência com ternura, como um último chamado antes do desvio. Mas você ainda tem o volante nas mãos. E, se decidir girar, se decidir voltar, se decidir se entregar, Deus pode reescrever sua história e fazer com você algo novo, algo diferente, algo que você nem imaginava. Às vezes, sentimos que o que estamos vivendo é mais do que podemos suportar. As cargas se acumulam, as forças se desgastam, e a alma entra em uma espécie de modo silencioso, onde já nem sabemos como orar, onde o único que sai dos nossos lábios é um sussurro. Me ajuda, Deus. E sabe o quê? Ele escuta até esse sussurro, porque a palavra diz, em Salmos 34, verso 18, perto está o Senhor dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Isso significa que, justo quando você sente que não aguenta mais, justo quando seu coração se parte em pedaços, é aí que Deus se aproxima mais. O problema é que, muitas vezes, em vez de correr para Ele, nos afastamos. Pensamos que porque falhamos, Ele não vai mais nos receber, que porque duvidamos, Ele se decepcionou. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Isaías 1, verso 18, nos mostra o coração de Deus quando diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, como a neve se tornarão brancos. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você percebe? Ele não te espera com castigo. Te espera com perdão, com braços abertos, com restauração. Você só precisa voltar. E se hoje você sente que sua vida virou um labirinto sem saída, se sua alma está sobrecarregada, se sua fé está ferida, se seu corpo está cansado, este é o sinal que você estava esperando. Não para entender tudo, não para resolver tudo, mas para se render e confiar. Porque o que vem depois da sua rendição é a intervenção de Deus. E quando Ele intervém, nada permanece igual, nem sua mente, nem sua saúde, nem sua família, nem sua história. Veja o que diz em Jeremias 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso inclui todos, também você. Não importa quanto você tenha falhado, não importa se você se afastou, não importa se você não sabe por onde começar. Deus sabe, e Ele já começou a te chamar. Esta mensagem, esta reflexão, este momento é prova disso. E por isso, te convido a deixar por escrito, não como um ritual, mas como uma declaração da sua alma. Escreva nos comentários: Deus, eu me rendo aos teus planos. Que suas palavras hoje sejam como uma semente de fé, que o céu veja seu ato de entrega. Porque quando alguém se rende de verdade, o céu se abre. Diga-me a verdade. Quantas vezes você foi dormir com um sorriso forçado e um coração em pedaços? Quantas vezes disse, está tudo bem, enquanto por dentro estava à beira do colapso? Quantas vezes você se sentou sozinho, em silêncio, com os olhos perdidos, sentindo que sua vida está girando em círculos, que sua oração não sobe, que sua saúde escapa, que suas forças acabam e ninguém percebe? Isso que você não conta, isso que não se vê, é o lugar exato onde Deus quer entrar. Porque Ele não se move só nos templos, nem nas canções, nem nas orações perfeitas. Ele se move no quebrantamento, na ferida, no eu não aguento mais. E se você está escutando isso com o coração apertado, com a alma tremendo, com os olhos chorosos ou a mente acelerada, não ignore. Esse é o sinal. Esse desconforto interno não é coincidência. É a voz de Deus. É o empurrão suave de um pai que te ama tanto
que está disposto a interromper sua rotina, seu dia, sua noite, para falar com você outra vez. Porque Deus não se cansa de te buscar, mesmo que você tenha se cansado de esperar. E sabe o quê? Você não é menos espiritual por se sentir assim. Não é fraco por duvidar. Não é mau por ter falhado. Você é humano. Você é vulnerável. E esse é o tipo de pessoa que Deus mais pode usar. Porque quando não resta mais orgulho, quando não há mais forças para fingir, quando tudo desmorona, é quando Ele mais pode construir. Ele não quer sua versão perfeita, quer sua versão sincera, quebrada, mas real. E por isso, hoje, te convido a dar mais um passo, um pequeno, mas significativo. Deixe um comentário que diga: Deus, eu não quero mais fingir, porque quando você deixa de aparentar, começa a transformação. Quando você se mostra como realmente está, sem máscaras, sem discursos, aí Deus aparece. Não o Deus distante, não o das palavras bonitas, o Deus que entra no lamaçal da sua alma e te levanta, com mãos de fogo e ternura. Não é por acaso que você está aqui. Não é um acidente que você chegou até este ponto que substituiu transformação por conformismo, que fala de Cristo com os lábios, mas continua entronizado em si mesmo. E o resultado é alarmante. Multidões que se dizem salvas, mas vivem como se nunca tivessem encontrado o Salvador. Foi exatamente esse tipo de pessoa que Jesus confrontou em João 3. Nicodemos não era um homem comum. Ele era um mestre entre os judeus. Conhecia a lei, praticava os rituais, liderava os religiosos de sua época. Se alguém tinha aparência de salvação, era ele. Mas quando se encontrou com Cristo, ouviu uma verdade que abalou suas estruturas. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nascer de novo. Eis o ponto onde muitos tropeçam. Querem a bênção, mas não querem o novo nascimento. Querem as promessas, mas não querem a cruz. Nicodemos representava todos aqueles que frequentam os cultos, falam em nome de Deus, mas que nunca permitiram que Deus os quebrasse por dentro. O chamado de Jesus a ele não foi para um novo ensinamento, mas para uma nova vida. Porque religião sem novo nascimento é engano, e um engano mortal. Você pode ter sido batizado, pode ter sido apresentado ao Senhor, pode até servir em algum ministério, mas se o seu coração não foi transformado pela graça, se o velho homem ainda governa sua vida, você ainda não nasceu de novo. Porque a salvação não é comportamento reformado, é natureza trocada. É quando o Espírito Santo entra e começa a fazer morada, arrancando as raízes do pecado e plantando a semente da eternidade. Jesus explicou isso a Nicodemos com palavras que continuam ecoando até hoje. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A obra de Deus não é previsível, não é mecânica, não segue fórmulas humanas. O novo nascimento é um milagre espiritual que muda não apenas o destino de alguém, mas a essência. E esse milagre não acontece por tradição, por herança familiar ou por frequência religiosa. Ele acontece quando alguém escuta o chamado silencioso de Deus e responde com entrega total. Mas muitos hoje já nem percebem mais esse chamado. Estão anestesiados. Correm atrás do sucesso, das bênçãos materiais, das respostas rápidas. Enchem a agenda com atividades e esvaziam o espírito da presença de Deus. Já não choram mais ao ouvir uma palavra que confronta. Já não se arrependem mais quando caem. Justificam, racionalizam, explicam, mas não se quebram.
E é nesse estado que o coração vai se tornando de pedra, insensível, morto, religioso, mas morto. Quantos estão como Nicodemos, respeitados, admirados, cercados por conhecimento bíblico, mas sem vida espiritual? Quantos estão como ele, procurando Jesus à noite em segredo, com medo de serem confrontados à luz do dia? Nicodemos tinha dúvidas que o ritual não podia responder. Ele sentia um vazio que os títulos não preenchiam. Ele procurava algo que a religião não conseguia oferecer. E Jesus não suavizou a resposta. Ele não disse, continue do jeito que está. Ele disse, nasça de novo. Uma ruptura, um recomeço, uma morte para que a verdadeira vida começasse. O Espírito de Deus ainda chama, ainda move corações, ainda sussurra no meio do cansaço, da culpa, da vergonha. Mas será que ainda estamos ouvindo? Será que conseguimos silenciar o ruído do mundo, da carne e do ego, para ouvir a suave voz de Deus dizendo, venha para mim e eu farei tudo novo? Essa é a tragédia da fé superficial. Muitos pensam estar em paz com Deus, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Ele. A salvação não pode ser herdada, não pode ser simulada, não pode ser imposta. Ela é fruto de um encontro pessoal com o Cristo vivo, que nos chama para morrer com Ele e ressuscitar em novidade de vida. Não podemos mais ignorar esse chamado, porque cada vez que o rejeitamos, o coração se torna mais endurecido. Cada vez que adiamos a entrega, nos afastamos mais do arrependimento. E há um ponto, Deus sabe qual, em que o chamado se cala. Não porque ele desistiu, mas porque o homem fechou tanto seu coração que já não há espaço para a graça entrar. Hoje o Espírito ainda sopra, ainda chama, ainda busca corações disponíveis para nascer de novo. Não se apegue à aparência, não se esconda atrás de cargos ou experiências passadas. Olhe para dentro de si e pergunte, eu nasci de novo? Porque essa é a única pergunta que, se não for respondida com sinceridade, pode custar sua eternidade. O Senhor está chamando, não com gritos, mas com o mesmo amor que confrontou Nicodemos naquela noite. A porta está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O tempo de nascer de novo é hoje. E quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito ainda está soprando. Há uma mentira sutil que tem se infiltrado em corações, sinceros e, ao mesmo tempo, distraídos. Uma mentira que veste trajes de virtude, mas nega o poder do Evangelho. Essa mentira diz, se eu for uma boa pessoa, Deus me aceitará. Parece correto, parece justo, parece até espiritual, mas é completamente contrário à verdade da salvação. Porque ninguém será salvo por ser bom. A salvação não é prêmio por bom comportamento, é milagre da graça de Deus. A Escritura é clara, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas a mente natural luta contra isso. Há dentro do ser humano um desejo profundo de merecer, de provar seu valor, de apresentar a Deus algum tipo de justificativa. Mas eu ajudei os pobres, mas eu nunca roubei, mas eu sou uma pessoa honesta. E tudo isso pode até ser elogiável aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é insuficiente. Porque a salvação não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo já fez por você. Isaías foi ainda mais direto. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Sim, até as nossas boas obras, sem Cristo, são impuras. Porque vem de um coração que, por natureza, é corrompido pelo pecado. O problema não está apenas nas ações, está na fonte.
e essa fonte só pode ser purificada pelo sangue do Cordeiro. A ilustração mais vívida desse engano está em Marcos 10, quando Jesus encontra um jovem rico, um homem exemplar, religioso, observador da lei, respeitado. Ele se aproxima do mestre e pergunta: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Ele queria saber o que fazer. Ainda acreditava que a salvação era conquistada por mérito. Jesus, com sabedoria, começa testando sua obediência. "Conheces os mandamentos?" E o jovem, com confiança, responde: "Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude." Até aqui, ele parecia estar no caminho certo. Mas o Senhor, que vê além das palavras, olhou dentro da alma daquele homem e tocou no ponto central. "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Marcos 10, 21. Aquela foi a prova do coração, e ele falhou. O texto diz que ele se retirou triste porque possuía muitos bens. O problema não era a riqueza, era o apego, era a recusa em se render. O jovem queria uma fé confortável, que lhe garantisse a eternidade sem exigir transformação. Queria salvação, mas não queria entrega. Queria seguir a Deus, mas ainda ser senhor de si mesmo. Quantos hoje estão assim? Cheios de moralidade, de boas ações, de boas intenções, mas incapazes de abrir mão do que os domina por dentro? A boa conduta pode até esconder a decadência espiritual por um tempo. Pode impressionar os outros, pode construir uma reputação, mas diante de Deus é a condição do coração que conta. O jovem rico era moralmente reto, mas espiritualmente preso. A bondade exterior não era reflexo de uma nova vida, era apenas verniz sobre uma alma não regenerada. A cruz não deixa espaço para glórias humanas. A cruz nos nivela. Ela declara que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus e que todos precisam de um Salvador. Ninguém subirá ao céu com medalhas no peito dizendo: "Eu mereci." Subirá apenas aquele que, com humildade, reconheceu: "Senhor, tem misericórdia de mim, pecador." A salvação começa no quebrantamento, não na autoconfiança. Muitos têm trocado o evangelho pela ética. Pensam que, ao evitarem pecados visíveis, já estão salvos. Mas não perceberam que a maior tragédia não é cair em pecado, é confiar em si mesmo. O fariseu da parábola, Lucas 18, 9 e 14, dizia: "Graças te dou porque não sou como os outros homens." Enquanto o publicano batia no peito e dizia: "Tem misericórdia de mim, Senhor." E foi este último que desceu justificado. Jesus não veio buscar os justos, ele veio buscar os perdidos. Mas quem confia em sua própria justiça não se reconhece perdido. E por isso, rejeita o socorro da cruz. A fé salvadora começa quando cessamos de nos justificar e permitimos que Cristo seja a nossa justiça. Há algo profundamente perigoso em acreditar que ser uma boa pessoa basta. Essa crença anestesia a alma, impede o arrependimento e constrói uma falsa paz. Mas o dia virá em que muitos ouvirão: "Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas." E ele dirá: "Nunca vos conheci." Mateus 7, 23. Porque o que salva não é o que você fez, é quem você se tornou pela fé em Cristo. O jovem rico não voltou. Ele saiu triste, mas não voltou. Ele viu a verdade, mas não se rendeu a ela. Ele teve a oportunidade da vida e preferiu suas posses. Hoje, muitos estão diante do mesmo Jesus. Ouvem a mesma verdade, são convidados a se renderem, mas continuam apegados ao orgulho, à segurança material, à aparência, à reputação, e assim
Recusam a única coisa que poderia salvá-los: uma entrega total. Ser bom não basta. Ser ético não basta. Ser respeitável não basta. O céu não está reservado aos moralistas. Está reservado aos redimidos. Aqueles que reconheceram sua falência espiritual e correram aos pés do Salvador. Aqueles que entenderam que não se trata do que eles são, mas do que Cristo é. Não se trata do que fizeram, mas do que Ele fez. Não se trata de méritos humanos, mas da graça soberana. O céu não é o destino dos bons, é o destino dos perdoados, dos lavados pelo sangue, dos quebrantados, dos que entregaram tudo como Jesus pediu ao jovem, não por obrigação, mas por amor. Porque a verdadeira fé renuncia, segue e confia. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que o Senhor espera encontrar em nós. A porta estreita. Poucos entrarão, muitos se iludem. As palavras de Jesus não foram ditas para entreter, nem para massagear o ego humano. Foram palavras de vida eterna, mas também de confronto eterno. E uma das declarações mais severas que ele fez está registrada em Lucas 13:24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso não soa como o evangelho confortável que muitos estão pregando hoje. Um evangelho que promete bênçãos sem compromisso, céu sem arrependimento, paz sem renúncia. Mas a verdade é que a porta é estreita. Jesus nunca escondeu isso. Ele foi claro, direto, verdadeiro. Ele não diluiu o caminho. Ele o traçou com sangue, suor e lágrimas. E avisou: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. O que significa isso? Significa que não basta querer. É necessário nascer de novo, é necessário estar preparado. A salvação é gratuita, sim, mas ela custou tudo a Jesus e exige tudo de nós. Não é pelo esforço humano, mas exige esforço espiritual, vigilância, renúncia, obediência, fé viva. E muitos simplesmente não estão dispostos a pagar esse preço. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, todas tinham lamparinas, todas estavam esperando o noivo, todas eram virgens, símbolo de separação, pureza exterior, mas só 5 tinham azeite. A diferença não era visível até o momento decisivo, todas pareciam estar no caminho, mas quando o noivo chegou, metade estava vazia por dentro, metade não tinha o que realmente importava, o óleo do Espírito. E o mais assustador é a frase final da parábola. Quando as loucas batem na porta, ouvimos do Senhor: em verdade vos digo que não vos conheço. Não disse: vocês erraram o endereço. Não disse: vocês chegaram tarde. Disse: eu não conheço vocês. Quantos hoje estão em igrejas, levantando as mãos, cantando louvores, ouvindo sermões, participando de ministérios, mas estão vazios por dentro? Quantos vivem de aparência, de lampejos emocionais, de memórias espirituais, mas já não têm óleo, já não têm intimidade, já não têm quebrantamento? A lâmpada pode estar bonita por fora, mas o interior está seco. O perigo do evangelho raso é esse. Ele gera uma multidão de pessoas religiosas, mas não regeneradas. Pessoas que amam os benefícios de Deus, mas não querem o Deus dos benefícios. Pessoas que querem o céu, mas não suportam o caminho estreito até ele. Jesus disse que o caminho da perdição é largo, espaçoso, fácil, e muitos entram por ele. Mas a porta da vida é estreita, apertada, exigente, e poucos a encontram. Repare que ele não disse poucos querem, mas sim poucos encontram, porque muitos estão procurando no lugar errado, estão buscando aceitação nos aplausos, segurança na rotina religiosa, salvação nas emoções. Mas a porta estreita
Só é achada por aqueles que buscam com sinceridade, com quebrantamento, com sede real por Deus. Essa porta é estreita porque ela só permite uma coisa passar por ela: o coração entregue. Não passa o orgulho, não passa o pecado estimado, não passa o apego ao mundo, não passa a religiosidade vazia. Só passa o homem quebrado, redimido, que abandonou tudo para seguir o Mestre. E isso não se compra, isso não se herda, isso não se imita, isso se vive. Muitos dizem: mas eu sou da igreja desde criança, eu tenho cargos espirituais, já vivi tantas experiências com Deus. Mas isso por si só não é azeite. A presença do Espírito Santo se revela em transformação contínua, em frutos, em santidade, em obediência. Não é o passado que garante o futuro, é a fidelidade de hoje que mostra se estamos prontos para o noivo. A tragédia das virgens loucas foi pensar que haveria tempo, que poderiam improvisar, que poderiam resolver depois. Mas a porta se fechou. E o que Jesus está dizendo é que a eternidade não espera. O tempo da preparação é agora. O tempo da vigilância é hoje. A hora de buscar azeite é enquanto ainda se ouve a voz do Espírito. Existe um falso senso de segurança que está levando milhares ao engano. Um senso que diz: Deus é amor, Ele vai entender, Ele não me deixaria de fora. Mas a verdade é que Deus é justo e Ele já deixou claro o caminho. Ele não muda seu padrão por causa das nossas desculpas. Ele não adapta o Evangelho às nossas vontades. Ele permanece santo, imutável, soberano. Ele não aceita metade da entrega. Ele quer tudo. E quando Ele voltar, e Ele voltará, a porta se fechará. Não haverá mais tempo para comprar azeite. Não haverá mais oportunidade para consertos. Não haverá mais espaço para desculpas. Haverá apenas duas posições possíveis: dentro com o noivo ou fora com as lâmpadas vazias. E onde você estará? Esta é a pergunta que precisamos fazer antes que seja tarde, porque a ilusão da religiosidade pode ser doce agora, mas será amarga na eternidade. A porta estreita exige decisão, exige abandonar o que é confortável para abraçar o que é eterno. Exige coragem para nadar contra a maré. Exige discernimento para perceber que nem todo evangelho pregado hoje é o evangelho de Cristo. A porta estreita ainda está aberta, mas ela não estará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O chamado de Deus ainda ecoa, mas a decisão precisa ser sua. O noivo está chegando. E ele não virá buscar aparência. Ele virá buscar quem tem azeite, quem está pronto, quem o ama mais do que ama a si mesmo. Que não sejamos achados entre os que ficaram do lado de fora. Que não sejamos contados entre os que ouviram, mas não vigiaram, que estejamos entre os que mantêm a lâmpada acesa, o coração rendido e o Espírito Santo habitando plenamente dentro de nós. Porque no fim, não importa se todos pensam que você está pronto. Importa se o noivo reconhece você como dele, e só os que têm o azeite da verdadeira salvação entrarão. O peso do arrependimento. Sem ele, não há vida eterna. O que separa o homem de Deus não é apenas o pecado cometido, mas o orgulho que se recusa a reconhecê-lo. E é por isso que o arrependimento é o divisor de águas entre a vida e a morte espiritual. Ele não é uma formalidade, não é uma simples confissão repetida da boca para fora. Arrependimento verdadeiro é quebrantamento, é dor da alma diante da santidade de Deus. É uma decisão radical de abandonar o pecado e seguir pela estrada da santidade. Na cultura espiritual atual, muitos têm reduzido o arrependimento a uma emoção momentânea. Choram durante o louvor,
a sky where the quiet stars bow. I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea. A silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea. A silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, a million lights inside my heart. Your starlit vow